Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Dando continuidade, agora a gente vê a terceira categoria do tecido, dos tecidos, né, da histologia, que é o tecido muscular. Quando a gente fala do tecido muscular, nós estamos falando de um tecido constituído por células longas e com uma alta capacidade de contração, né, em razão das fibras musculares. O tecido muscular ele vai possuir filamentos de actina, que são as proteínas, né, de actina e de miosina. Estas duas proteínas, elas vão ser responsáveis pela contração dos músculos, podendo também se alongar, o que permite então que a gente consiga no nosso corpo realizar diversos movimentos. E nós temos três tipos de tecido muscular. Nós temos o primeiro tipo de tecido, que é o tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele vai constituir a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados. Ele também vai recobrir totalmente o esqueleto e ele vai se ligar aos ossos. Ele é constituído por um pacote, né, de longas fibras que são multinucleadas e fibras multinucleadas que têm o citoplasma amplamente preenchido pelos filamentos contráteis do que a gente chama de miofibrilas. O segundo tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Cardíaco vocês já devem estar sabendo que a gente está falando de um tecido que se localiza e que é encontrado apenas no nosso coração. Ele também vai apresentar estrias transversais, só que essas estrias transversais elas vão ser uninucleadas, certo? Enquanto que o tecido muscular estriado esquelético, as fibras eram multinucleadas. Agora no cardíaco nós temos uninucleadas. E o terceiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. O tecido muscular liso, ele vai estar presente nos órgãos viscerais, como o estômago, o intestino, e ele é formado por fibras que são relativamente curtas, também vão ser uninucleadas e vão ter as extremidades afiladas. E a gente não vai encontrar no tecido muscular liso as estrias transversais, tá? Então, por isso que aqui no livro diz que é sem estriação transversal. Certinho, pessoal? Este era o tecido muscular. E agora a gente entra para o quarto e última categoria da histologia, né? Que é o tecido nervoso, que é o que vocês devem estar utilizando bastante. Esse tecido, ele está relacionado, então, com toda a percepção dos estímulos exteriores e com aquela formação de uma resposta para esse estímulo que eu sofri, né? Os neurônios, eles são as células que compõem esse tecido e elas apresentam três partes fundamentais: o corpo celular, o axônio e os dendritos. E aí eu acho que eu vou colocar para vocês a imagem que fica melhor, certo? Então, estas são as três partes, né? O axônio, o corpo celular e esses prolongamentos aqui, que são os dendritos. Quando a gente fala do corpo celular, nós estamos falando da parte que vai conter o núcleo e a maior parte das organelas celulares. Enquanto que o axônio é esse prolongamento celular, cuja função é conduzir o impulso nervoso até os músculos, até as glândulas ou também até outras células. E os dendritos são esses prolongamentos aqui, ó, filamentosos do corpo celular. É bastante parecido, né? Fazendo uma analogia, como se fossem umas anteninhas ramificadas, né? Por onde o corpo celular, ele geralmente vai captar os estímulos para o ambiente. Então,
Eu ligo as anteninhas aqui, eu capto todo o sinal, passa para o corpo celular e vem em direção ao axônio para ser transmitido para outra célula. Então, quando a gente fala de sentido da propagação do impulso nervoso, é sempre, por isso as flechinhas, olha, dendritos, corpo celular e axônio, tá? Os neurônios, eles vão possuir uma baixa capacidade de reprodução, mas eles têm muita elasticidade, pessoal, ou seja, a capacidade de ele se remodelar em função das experiências e também das necessidades dos indivíduos, né, principalmente das crianças, uma parte do cérebro ela pode assumir a função de outra, né, que foi daqui a pouco danificada. A maior parte das funções internas do corpo, elas são comandadas por impulso nervoso e controlada por hormônio que são produzidos pela célula. A nossa função, por exemplo, de memória, de cognição e de fala, elas só são possíveis graças a esse tecido, graças ao tecido nervoso, que dá para se dizer, não menosprezando os demais tecidos, mas é um dos principais tecidos, certo? Beijinho, beijoca, até o próximo. Até o próximo não, agora finalizou, né? Então agora vocês podem se deleitar na página 234 e 235 da atividade número 1 até o exercício número 30. Certinho? Agora sim, beijinho, beijoca.